Olá, sou o Arthur do Pronto para Investir e no vídeo de hoje vou falar sobre quando e como você deve entrar na renda variável. Então, muitos investidores iniciantes, investidores que estão começando, às vezes que nem investem ainda, têm essa dúvida. Quando e como entrar na renda variável? E hoje eu vejo que é um erro que muita gente está cometendo. As pessoas entram na renda variável cedo demais, antes de respeitar alguns passos que eu vou falar aqui, que são fundamentais e que você deve seguir, e também entram da forma errada. Então eu acho que se você está começando, você deve entrar de uma exata forma que eu vou falar nesse vídeo, e hoje vou te explicar aí para você não ter nenhuma dúvida mais sobre quando e como começar na renda variável, começar a comprar ações, fundos imobiliários. Muita gente está comprando isso aí, mas está comprando antes da hora e vão ter problemas, e eu não quero que nenhum de vocês que estão vendo esse vídeo ou ouvindo esse vídeo agora tenham problemas nos seus investimentos, e vou te falar exatamente o passo a passo que você deve seguir para nunca ter problema nos seus investimentos. Então você vai sair desse vídeo sabendo se já está na hora certa aí de você começar na renda variável, ou se não está, o que você deve fazer antes e como que você deve começar na renda variável quando chegar a sua hora. Então vamos lá. Independente do seu nível tanto de conhecimento ou do nível de aportes mensais que você consegue fazer aí todos os meses, existem passos fundamentais que você deve seguir antes de começar a investir na renda variável. E o primeiro passo, ele independe se você investe ou não na renda fixa, que é o passo de quitar as suas dívidas. Para pensar, vamos supor que um banco ele oferece um investimento no mercado de 5% ao ano. Então você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e vai receber dele 5% ao ano. Se o banco oferecer esse dinheiro para outras pessoas a uma taxa menor do que 5%, o que vai acontecer? Ele vai perder dinheiro. Então, a dinâmica dos investimentos é o seguinte: as instituições financeiras captam empréstimos a uma taxa e oferecem esse dinheiro para outras pessoas com uma taxa maior. Isso significa que quem cria dívida no mercado sempre paga mais juros do que quem recebe dinheiro aí de empréstimos no mercado. Caso contrário, as instituições financeiras teriam prejuízos, porque elas iriam emprestar por uma taxa menor do que a taxa que elas pagam no mercado. Isso acontece a todo momento aí, e no Brasil, principalmente, por conta da falta de educação financeira dos brasileiros, as instituições captam dinheiro a uma taxa muito baixa e oferecem essa taxa para pessoas que vão pagar uma taxa muito absurda aí nos empréstimos. Então, há uma assimetria muito grande entre você emprestar dinheiro e você receber empréstimos aí no mercado. Porque enquanto você empresta dinheiro, recebe muito pouco, ao pegar empréstimos você vai pagar uma taxa absurda. Então os bancos, por exemplo, captam dinheiro hoje a 5% por ano, por exemplo. Mas na hora que eles vão emprestar, essa taxa chega a quase 300% por ano. Então, enquanto você tiver dívidas, não compensa você investir, isso em 99% dos casos, porque senão você vai ficar correndo atrás dos juros que você está pagando das suas dívidas. Então, se você pega um juro de 1% ao mês, por exemplo, você nunca vai conseguir fazer isso no mercado. É muito difícil e vai ter que ter uma visão de longo prazo, vai ter que ter grandes períodos aí para poder compensar e valer a pena você ter, por exemplo, 1% ao mês. Então, o maior investidor da história ele tem uma média de 1,6% ao mês, e para você conseguir isso é quase que impossível no mercado, com consistência no longo prazo. É lógico que você pode investir no mês e ter 10% de retorno. Isso aí pode acontecer. Mas no longo prazo, com consistência, dificilmente você vai ter um resultado assim. Então a média da Bolsa de Valores brasileira é de cerca de 1% ao ano, só que isso é num período de muitos meses, aí, muitos anos, para ter essa média. E você tem que lembrar também que ao investir na renda variável, você terá prejuízos em alguns momentos. Então a média do Buffett, que é o maior investidor da história, é de 1,6% ao mês, só que tem que considerar que teve meses aí que o mercado caiu 5%, teve anos aí que o mercado caiu muito, e mesmo assim a média dele continuou alta. Então é muito importante você quitar as suas dívidas antes de começar a investir, para não ter que ficar correndo atrás dos juros que você está pagando sem nunca conseguir quitar as suas dívidas.
Então, depois de quitar suas dívidas, o que você deve fazer? Porque talvez alguém chegou no vídeo e fala assim, beleza, Arthur, eu não tenho dívida, o que eu faço então? Depois de quitar suas dívidas, você deve criar o seu fundo de emergência. E por que é tão importante você criar o seu fundo de emergência? Primeiro, que todos nós estamos suscetíveis a passar por eventualidades como desemprego, resultados ruins em nossas empresas, problemas de saúde. E além disso, o que pode acontecer também? Ao investir em renda variável, você pode se deparar com aqueles prejuízos que eu acabei de citar. Então, o que vai acontecer se você tiver um prejuízo na renda variável? Se você tiver um fundo de emergência e tiver algum desses problemas que eu também falei, você não vai precisar sacar da renda variável. Então, você terá uma proteção para não precisar sacar o seu dinheiro na renda variável quando ela estiver dando prejuízo para você. Porque no longo prazo, a renda variável ela não cresce em linha reta. Ela cresce subindo e caindo. Então você tem que se preparar para não precisar desse dinheiro aí nos períodos que houverem alguma eventualidade. Então, se uma pessoa tem problema de saúde, por exemplo, de onde que ela vai sacar esse dinheiro? Do fundo de emergência. Ela não pode sacar esse dinheiro de um investimento que ela fez na renda variável, porque ela pode se deparar com grandes prejuízos. Então a gente tem que estar protegidos aí. E até para a renda fixa também, antes de investir na renda fixa, é importante de você investir na renda fixa para montar o seu fundo de emergência, porque se você tiver um investimento sem liquidez, ou seja, um investimento que você não pode resgatar quando você quiser, e acontecer alguma eventualidade, você não vai conseguir sacar o dinheiro e vai passar por problemas. Então, o fundo de emergência ele é o segundo passo e ele também é essencial, independente do quanto você ganha, do seu nível de conhecimento, todos os investidores no mercado têm que ter um fundo de emergência. Então, para criar o seu fundo de emergência, você vai ter que destinar aí pelo menos 6 meses dos seus gastos, de todos os seus gastos, para montar seu fundo de emergência. Então, uma pessoa que gasta 2 mil por mês, por exemplo, ela tem que ter só de fundo de emergência pelo menos 12 mil reais. Então, qualquer coisa que acontecer com essa pessoa, ela consegue se sustentar por pelo menos 6 meses, sem precisar de sacar, de resgatar dos investimentos que eu vou tratar daqui para frente. Então, o fundo de emergência, você pode criar ele no Tesouro Selic, por exemplo, que é onde está o meu fundo de emergência. No Tesouro Selic você terá liquidez diária, ou seja, poderá resgatar quando quiser, sempre ganhando. Você terá segurança, já que o governo é o melhor credor aí que existe no Brasil, o menor risco do mercado está no governo, e além disso você vai ganhar acima da poupança. Então isso é muito importante, já que a poupança hoje sequer está pagando o que a inflação está crescendo aí no longo prazo. Então, depois disso, depois de quitar suas dívidas e depois de criar o seu fundo de emergência, você deve investir em renda fixa tudo que tiver prazo. Por quê? Vamos supor que você quer comprar um carro daqui 3 anos. Se você investe para comprar um carro daqui 3 anos na renda variável, é possível de você pegar uma crise e de ter uma desvalorização muito grande nesse valor e não conseguir comprar o seu carro. O mesmo acontece para viagens, para casamentos, para se planejar para alguma coisa aí que está relacionada ao seu filho ou filha. Então, independente do que você vai se planejar, se for para curto prazo, não invista em renda variável. Você precisa da renda fixa, independente de quanto tiver a taxa Selic. A renda fixa não morreu, ela ainda é muito útil, tanto para o fundo de emergência, quanto para os investimentos que tiverem prazos, porque através da renda fixa, você terá previsibilidade e segurança. E isso é essencial para você investir no curto prazo. Porque se você vai se planejar, você precisa saber exatamente quanto que você vai ter no final desse prazo. Caso contrário, se você investe na renda variável, você pode investir para comprar um carro de 50 mil e ter que comprar um carro de 10 mil. Então a gente não pode correr esse risco da renda variável e a gente só deve investir para renda variável um dinheiro que não tem prazo. Na renda variável é como se a gente estivesse investindo para atingir a nossa independência financeira. A gente vai investir nisso para daqui 10, para daqui 20 anos a gente ter um patrimônio ali acumulado que vai gerar uma renda passiva para a gente, ou seja, vai gerar uma renda onde a gente não vai precisar de trabalhar para ter, onde essa renda vai nos ajudar a custear os nossos custos mensais ou até pagar todos os custos mensais e permitir que a gente só trabalhe se a gente quiser. Então o nosso dinheiro, em determinado momento, vai começar a trabalhar para a gente num ponto que vai pagar todas as nossas contas.
Então é para isso que existe a renda variável. Ela é o meio mais rentável do mercado, mas para ter essa rentabilidade, você precisa ter uma visão de longo prazo. Então, se você investe para daqui a um mês, para daqui 6 meses, para daqui a um ano, 2 anos na renda variável, você vai ter problemas. Renda variável é de 10 anos para lá. É muito tempo para você ter os melhores resultados e ter a segurança. Então, quando você pega uma boa empresa e avalia todo o crescimento que ela teve num período de 10 anos, você vê que é muito mais seguro investir para o longo prazo. E isso vai te dar certa previsibilidade, que no curto prazo não é possível, mas que no longo prazo é totalmente possível aí de você se planejar, desde que você diversifique em várias empresas, porque caso uma tenha problemas, você tem várias outras ali que vão te ajudar a enriquecer. Então, existem 3 passos fundamentais antes da renda variável, só recapitulando: quitar as suas dívidas, fundo de emergência e renda fixa para tudo que tiver prazo. Arthur, quero investir para daqui 6 anos. Se tem prazo, renda fixa. Não dê mole com isso, porque estes passos fundamentais que eu falei não são seguidos pela maioria das pessoas. Então tem muita gente tendo prejuízo aí no mercado e muita gente saindo da bolsa de valores acreditando que ela não funciona, mas é porque a pessoa está investindo da forma errada. Você precisa investir da forma certa para ter os melhores resultados. Antes de falar aí mais sobre a renda variável, eu queria falar sobre os erros que a maioria dos iniciantes cometem na bolsa. Quando eu comecei a investir, eu cometi a maioria desses erros que eu vou falar agora, então preste atenção se você já comete algum deles ou se já pensa da forma com que eu vou falar aqui. O primeiro erro aí que eu observo na maioria dos investidores iniciantes é o seguinte: não é só porque você conhece uma empresa que essa empresa é boa. Não é só porque você conhece uma empresa que ela é boa. Eu, quando comecei, por exemplo, eu lembro que a primeira empresa, ou uma das primeiras empresas que eu comprei, foi a Uzi Minas. Só que, na minha cabeça, por ela ser uma empresa conhecida, por eu saber que ela era uma grande empresa, que ela era referência na área dela, pelo menos aqui na minha região, eu acreditava que ela era uma boa empresa. Mas você não vê se uma empresa é boa só porque você conhece ela. Inclusive, hoje, na minha carteira de investimentos, tem diversas empresas que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu sequer conhecia. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque eu vejo que muitas pessoas investem nas empresas mais conhecidas. Só que isso não é garantia de um bom investimento. Não é só porque você conhece a empresa que ela é um bom investimento. Então a Uzi Minas foi apenas um exemplo. Por quê? Eu nunca tinha analisado nenhum número da empresa. Então, esse é outro erro também que dialoga com o erro das empresas conhecidas, que é o quê? Se você nunca abriu um relatório anual de uma empresa, se você nunca viu quanto de lucro que ela teve, qual que é o endividamento que ela tem, se você nunca abriu os números da empresa para pelo menos tentar entender, a chance de você estar fazendo uma cagada é de 99%. Então você precisa entender o negócio. Por quê? Se eu tivesse uma padaria e te chamasse para se tornar sócio dessa padaria, você ia se tornar sócio só porque você conhece a padaria? Sem saber se ela dá lucro ou prejuízo, por exemplo? Eu tenho certeza que não. Então, para você investir em um negócio, você precisa entender daquele negócio. E você só vai entender quando você abrir os números desse negócio e for lá entender as informações que a empresa está disponibilizando. Então não dá para você investir numa empresa, e esse é um erro muito comum dos iniciantes, não dá para você investir numa empresa sem saber nem se ela tem lucro ou prejuízo, sem saber os resultados que ela teve de 2015 para cá, por exemplo. Você tem que entender o negócio, tem que entender o lucro da empresa, as vendas da empresa, os carros-chefe dela, quais são os produtos aí que a empresa mais vende, os diferenciais que essa empresa tem no mercado, o nível de endividamento da empresa e por que ela está se endividando. Você tem que ir atrás dessas informações, porque são essas informações que você vai ter que entender para saber se a empresa é boa ou ruim. Senão, seria muito fácil investir na Bolsa de Valores. Você escolher lá, essa empresa eu conheço, vou investir, essa aqui eu não conheço, não vou. Não é assim. Você tem que investir nos melhores negócios. E os melhores negócios são aqueles que lucram mais, que vendem mais, que têm mais diferenciais aí no mercado, que tem produtos que o mercado realmente precisa, que tem clientes fiéis ao mercado,
que a empresa está inserida. Então não é só olhar se uma empresa é conhecida ou não que você vai entender se esse é um bom negócio ou não. Outro erro também é o seguinte: você não deve investir procurando aquela ação que vai te deixar rico. Então, investidores que investem em ações da Oi, por exemplo, é um ótimo exemplo para esse caso. Não invista tentando ficar rico com uma ação. Até porque a maioria das pessoas que vão investir com essa abordagem vão pegar R$1.000, R$2.000 e vão comprar de ações da Oi. O que você acha que vai acontecer com as ações? Elas vão se multiplicar por 1.000 vezes? É muito difícil disso acontecer, principalmente se a empresa é ruim, se a empresa está tendo prejuízo. Então, toma muito cuidado em ficar procurando aquela empresa que vai se multiplicar por 1.000 vezes e vai te deixar rico. Principalmente se você investe muito pouco. Porque se você investe R$1.000, para você chegar a R$1 milhão, vai ter que multiplicar por 1.000 vezes. Isso é praticamente impossível de você acertar. Acertar tanto a empresa, acertar a hora certa e não vender. Muita gente tem que lembrar disso. Às vezes a pessoa pega a Magazine Luiza e fala: quem investiu R$1.000 na Magazine Luiza tinha não sei quantos mil agora. Mas você tem que entender que mesmo se a pessoa tivesse acertado naquele exato momento, a chance dela vender depois é muito fácil, é muito comum. Por quê? A pessoa não está acreditando que ela vai colocar R$1.000 e vai pegar R$500.000, não. Porque se você colocar 1.000, voltar 10.000, a chance da pessoa sacar esse dinheiro, tendo em vista que a abordagem dela era só ter um retorno de curto prazo, é muito grande. Então, toma cuidado, não fique procurando investir em uma ação que vai te deixar rico da noite para o dia. Isso não existe e os maiores investidores do mundo não ficaram ricos assim. Eles tomaram riscos e eles investiram para longo prazo. Então, quando você pega o Buffett, por exemplo, o cara investe desde 1960. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. O cara tinha 10 anos de idade, lá em 1940, ele já investia. Não é assim, não é achando uma ação que vai te deixar rico, não é aquela ação, não é isso que vai acontecer. Você precisa escolher várias empresas boas e a média dessas empresas é o que vai te enriquecer no longo prazo. Então você precisa ter paciência e precisa de ter consistência para investir todos os meses e deixar o seu dinheiro se acumular. O que vai te enriquecer é um conjunto de 3 fatores: quanto você ganha, quanto você gasta e como você investe. Não é uma ação que vai te deixar rico, então toma muito cuidado com isso. Tanto que a Oi tem centenas de milhares de acionistas aí e a maioria vai perder dinheiro. Não é assim que a gente deve investir. Se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro e vai perder dinheiro. Outra coisa, terceiro erro que muita gente comete: não é só porque uma ação caiu muito que ela vai subir e você vai ganhar dinheiro. Então esse erro eu cometi muito quando eu estava começando, porque eu não sabia o que era uma análise fundamentalista, eu não sabia o que era sentar e analisar um negócio, entender um negócio. Eu sempre ficava olhando aqueles gráficos e pensava: em uma semana essa empresa aqui caiu muito, então na próxima semana ela deve valorizar pelo menos para recuperar um pouco. Algumas vezes, eu nem vou mentir, algumas vezes até isso funcionava, mas na maioria das vezes, se você fizer isso, você vai ter problemas. Por quê? Porque quando a empresa não se recuperar naquela semana ali que você estava achando, você não vai vender e assumir que você teve uma perda. Você vai ficar tentando segurar aquele investimento, acreditando que em algum momento aquela ação vai se recuperar e você vai pegar o seu dinheiro de volta. Então, o que acontece nas pessoas que tentam ter esse tipo de estratégia? Eles compram uma ação a R$100. Se a ação vai para R$150, dando um exemplo, eles vendem e realizam um lucrinho. Agora, se a ação cai para R$50, eles não vendem, eles não assumem a perda. Então, o que eles fazem? Eles ficam com aquela ação ali por muito tempo, achando que vai recuperar, e quanto mais a ação cai, maior é o desespero e as pessoas vendem perdendo muito. Então não existe enriquecer aí na Bolsa de Valores comprando e vendendo ações de forma rápida. O que vai te enriquecer é o longo prazo. Então não é só porque uma ação caiu muito que ela vai subir muito e você vai ganhar dinheiro. Eu já vi muita gente pegar aí: a empresa se desvalorizou 7% numa semana, vou comprar que ela vai valorizar pelo menos 3% e vai cair mais 10%. Não é assim. Toma muito cuidado, porque não é só porque uma ação caiu muito que ela vai subir muito. Então, o quarto erro é que
esse nem é um erro, mas é algo que as pessoas não sabem, é o seguinte: no longo prazo, as ações seguem os lucros da empresa. É só você parar para pensar. Tem como o negócio lucrar cada vez mais e valer cada vez menos? Não. Tem como uma empresa ter cada vez mais prejuízos, ter um endividamento descontrolado e valer cada vez mais? Até tem como, porque o mercado também precifica o potencial de retorno futuro da empresa, mas isso é muito incomum e só vai acontecer com uma empresa que tiver uma estratégia de negócios muito diferenciado. Mas na grande maioria das situações, quanto mais uma empresa tem de prejuízo, menos ela vai valer. Você pagaria cada vez mais por uma empresa que tem resultados cada vez piores? Então para pensar, no longo prazo, as ações seguem o lucro da empresa. Então hoje o mercado precifica o risco, ele precifica o potencial de retorno futuro, ele precifica quanto que o mercado aí acredita que a empresa vai dar. Porém, se no longo prazo a empresa for tendo cada vez mais prejuízos e for tendo um endividamento aí que não está tendo tanto sentido, que não está ajudando a empresa a ter bons resultados, com certeza ela vai passar a valer cada vez menos. Então várias empresas, com o passar do tempo, elas vão se desvalorizando porque elas não conseguiram se provar no mercado, elas não conseguiram lucrar, ter bons resultados. E isso é muito comum, principalmente hoje, onde empresas aí do setor de tecnologia, por exemplo, captam dinheiro de investidores para tentar crescer a empresa, ainda que com dívidas, para no futuro ter bons resultados. Então, se a empresa não conseguir ter esses bons resultados, ela criou uma dívida enorme e vai acabar quebrando. Então, toma muito cuidado aí, porque no longo prazo, o que manda na bolsa é o lucro. Então, se você acertar as empresas que estão tendo cada vez mais lucros, que estão tendo lucros, tanto lucros recorrentes quanto lucros maiores no futuro, elas vão valer cada vez mais. E, consequentemente, também vão distribuir mais lucros com seus acionistas. Então, no Brasil, 25% dos resultados das empresas aí no ano, elas têm que distribuir como dividendos. Ou seja, existem basicamente duas formas de você ganhar dinheiro com ações e com fundos imobiliários na Bolsa de Valores. A primeira forma é com a valorização das ações e com a valorização dessas cotas dos fundos imobiliários. E a segunda forma é com os dividendos que caem na sua conta. Então, tanto a valorização quanto a entrega dos dividendos estão completamente relacionados com o lucro das empresas. Quanto mais as empresas lucram, maior é a valorização que elas têm e maiores são os dividendos que elas vão distribuir com seus acionistas. Então, se você acerta uma empresa que lucra mais, você acerta uma empresa que se valoriza mais e que, consequentemente, entregam mais dividendos aos acionistas. Existem duas formas de ganhar na bolsa e as duas estão relacionadas aos lucros das empresas. Toma muito cuidado com as abordagens aí de investimento que você tem, porque no final das contas é o lucro que manda. Então, no longo prazo, se você acertar uma empresa que lucra cada vez mais, não tem como errar. E aí a gente entra na devida questão. Arthur, renda variável é para todo mundo? Quando eu comecei a investir, eu achava que não. Quando eu comecei a investir, a estudar sobre investimentos, eu acreditava que renda variável era só para especialistas, renda variável era só para pessoas ricas, só para pessoas que haviam sido educadas em famílias que já investiam em bolsa, e achava que existiam alguns segredos aí que eu não sabia, que muita gente nunca ia saber sobre a Bolsa de Valores. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que Bolsa de Valores segue o lucro das empresas, que as empresas que lucram mais, se valorizam mais e distribuem mais lucros, eu comecei a ver que a Bolsa de Valores não é só para ricos, não é só para especialistas, é para pessoas que estudam de fato ali aqueles negócios e passam a entender mais sobre o funcionamento daqueles negócios. Então, se uma ação, por exemplo, custa R$20, como é que investir em ação é só para pessoas ricas? Não é só para pessoas ricas. Agora, o conhecimento necessário para você investir em ações, você precisa buscar. Então, vale muito a pena você investir em cursos, investir em tempo aí de estudo
para entender sobre a dinâmica da Bolsa de Valores e entender melhor como que funcionam as ações e os fundos imobiliários. Então, quando eu comecei a estudar, eu não achava que Bolsa de Valores era para todo mundo, mas hoje eu penso diferente. Por quê? Eu vejo que este conhecimento, ele pode sim estar acessível para todo mundo. Então, se você passa a estudar mais, o seu nível de conhecimento aumenta e, consequentemente, você consegue investir na Bolsa de Valores até com um risco menor aí do que você acredita. Então, é o que eu falo. Se você souber gerir riscos, você pode investir em qualquer coisa. Por quê? Vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tem R$1 milhão. A pessoa tem R$1 milhão e ela acredita, não, eu não consigo investir na Bolsa porque eu não tenho o conhecimento necessário. Ou então uma pessoa que tem R$10 mil e fala assim, não, Bolsa de Valores é só para pessoa rica. Vamos supor que esse cara aí que tem R$1 milhão investe R$10 mil na Bolsa de Valores. Se ele tiver problemas com esse investimento na Bolsa, a carteira dele vai ser impactada? Segundo caso, o cara tem R$10 mil. Se ele investe R$500 na Bolsa de Valores ou investe R$200 na Bolsa de Valores, se ele tiver péssimos resultados aí com esses investimentos, a carteira dele vai ser muito impactada? Então, o que você pode concluir dessas duas situações? O que manda não é o investimento na Bolsa de Valores, mas é o quanto da sua carteira que você investe. Porque uma pessoa que investe 99% na Bolsa de Valores e não sabe escolher ações ou comete muitos erros, ela pode quebrar. Agora, uma pessoa que investe 1% na Bolsa de Valores, ela nunca vai quebrar. Porque a renda fixa vai estar ali, dando previsibilidade, dando segurança e vai estar sempre subindo. Então, o que manda é você saber gerir os riscos da sua carteira de investimentos. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual que é o nível de conhecimento que você tem. Se você souber comprar ações com pouco dinheiro ali, em comparação com o seu patrimônio total, esse investimento, mesmo se der tudo errado, ele não vai ter impacto nenhum nos seus investimentos. Então, como eu falei, além disso, a gente vai ter a diversificação para ajudar a gente. Porque se você escolher 10, 15 ativos aí da Bolsa de Valores, dificilmente os 15 ativos vão quebrar. Vão ter prejuízos, vão ter problemas, se você souber escolher esses ativos. Então vale muito a pena você aprender mais sobre como escolher ações. Inclusive eu já até fiz um vídeo que está no YouTube sobre isso. Porque se você souber escolher as melhores ações, no longo prazo, a média de retorno dessas empresas aí vai te enriquecer. Então, se você souber gerir riscos, você pode investir na Bolsa de Valores tranquilamente. Não existe isso de renda variável só para quem tem dinheiro, renda variável só para quem tem conhecimento. Não. Renda variável, para mim, é para quem sabe gerir riscos. Se você souber fazer isso, você nunca vai ter problemas. Então, existem diversas crenças limitantes sobre a Bolsa de Valores que eu acredito aí que provavelmente você pode ter, porque todo mundo que está começando tem, eu tinha, mas não faz sentido você pensar dessa forma. Bolsa de Valores não é só para pessoas ricas, não é só para especialistas, não é para pessoas que nasceram em berço de ouro, pessoas que nasceram em famílias que já investiam nisso. Bolsa de Valores é para todo mundo que sabe fazer a gestão de risco ali e se expor de uma maneira saudável à renda variável. Então vai ter gente que vai ter 5% na renda variável e vai estar tranquilo, vai ter gente que vai ter 10, 20, 50%. Tem gente no mercado, por exemplo, que tem mais de 80% em renda variável e dorme tranquilo com os seus investimentos. Então, depende muito do tanto de risco que você quer correr e do tanto que você quer se expor na renda variável. Então vamos lá. Independente do seu nível de conhecimento, comece devagar na renda variável. Este também é um erro e a minha dica aqui é que você comece com muito pouco. Por quê? Isso vai te dar duas coisas. A primeira é que você vai cometer muito menos erros, porque quando você está investindo com pouco, assim que você comete um erro, no próximo investimento você já vai corrigindo. Agora, se você investe tudo que você tem e comete um erro, seu dinheiro ali de aporte vai ser muito menor e o seu problema vai ser muito maior. Então, quando você errar, ao investir com pouco,
você erra perdendo pouco. E é muito comum da gente cometer erros. Todos nós vamos cometer erros na renda variável, mas é importante que você saiba cometer erros com pouco, porque isso vai te dar velocidade de aprendizado e de execução no caminho certo. Então não importa se você está indo para o caminho contrário, desde que você dê 2 passos no caminho contrário e volte para o caminho certo. O problema é que as pessoas miram no caminho contrário, pegam um carro e vai a 200 por hora. Aí depois de andar 200 quilômetros, veem que estava no lugar completamente errado e tem que voltar. Então para chegar no nível 0, já vão ter que gastar muito tempo. E tempo no nosso mercado aqui é dinheiro. A gente tem que cometer erro com pouco dinheiro para nunca errar a direção certa. Então, a direção que você vai tomar, ela nunca vai ser em linha reta. Mas se você errar com pouco, você consegue corrigir essa rota aí e sempre ter um destino aí correto, que é a visão de longo prazo, escolhendo boas empresas, não querendo vender as suas ações ou seus fundos imobiliários no curto prazo, mas acertar essa rota aí. E hoje eu ainda vou cometer erros, isso é normal, todo mundo comete, mas eu tento errar com pouco e tento sempre estar no caminho certo. Então, se você tem 10 mil reais investidos, você vai pegar 5 mil e vai investir em renda variável? Não, você vai pegar um dinheiro ali para investir todos os meses, um pequeno valor para você ir aprendendo a lidar com as oscilações, ir aprendendo a lidar com os prejuízos aí que você vai tendo, ver se as empresas estão soltando relatórios aí, os relatórios estão condizentes com o que você esperava dessas empresas, para só depois você ir consertando e colocando um valor cada vez maior. Então, se você começar com muito, o seu erro vai custar muito dinheiro, e isso eu acredito que é algo que você deve evitar nos investimentos. É algo bem parecido com o que eu falei em outro vídeo que eu falei aqui sobre empreender e sobre criação de renda extra. Inclusive, se você não viu, corre lá e depois assiste, porque ao criar renda extra, o erro que eu cometi ao criar meus negócios também é que eu começava muito grande. Então isso me impedia de aprender mais rápido e de consertar a minha rota mais rápido, para na hora de eu colocar mais dinheiro eu já estar no caminho certo. Então o mesmo acontece nos investimentos. Se você começa com pouco, você comete um erro, conserta esse erro aí e imediatamente já vai aportando no caminho certo. Outra coisa que eu gosto de falar muito também é do simples que não é fácil. Correr uma maratona é simples? É. Você pega, vai dando um passo após o outro e anda 42 quilômetros e chega na linha de chegada. Mas é fácil? Definitivamente não. Então investir é simples, mas não é fácil. Você precisa escolher aí os melhores investimentos, você precisa aprender a lidar com as oscilações do mercado, você precisa aprender que ao mirar no longo prazo o seu erro vai ser muito menor, e isso é muito difícil porque as pessoas tendem a ter uma visão muito de curto prazo. Você tem que quitar suas dívidas antes de começar, você tem que ter o seu fundo de emergência bem montado, porque muita gente não tem fundo de emergência já quer investir em ações. Você tem que investir em renda fixa, tudo que tem prazo. É simples, mas não é fácil. Então, quando você começa a investir na bolsa de valores, a sua ficha tem que cair. Então a minha ficha demorou muito para cair, para eu entender de fato o que era uma bolsa de valores. O que era eu comprar uma ação. Então quando eu falo, comprar uma ação é se tornar sócio de uma empresa. Uma coisa é você falar isso, entender isso. Você já deve ter entendido. Outra coisa é você vivenciar isso, entender isso na pele. Tipo assim, comprei ações da Ambev. Hoje eu sou sócio da Ambev. Isso é muito difícil, a ficha das pessoas não caem. Então, eu acho que você tem que começar na renda variável com pouco e vai entendendo o que é uma bolsa de valores, o que é uma ação, o que é uma cota de um fundo imobiliário. Porque as pessoas tratam esses investimentos de uma forma totalmente equivocada. Compram, por exemplo, ações de uma empresa acreditando que vão ficar ricas sem nem entender que para elas ficarem ricas, aquela empresa que eles investiram precisa ter um resultado cada vez melhor no longo prazo. Precisa se valorizar, precisa distribuir mais dividendos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, investe procurando só as empresas que pagam mais dividendos, ela está cometendo um grande erro, porque nem sempre as empresas que pagam mais dividendos
são as melhores empresas. Às vezes a empresa está tendo prejuízo e está pagando dividendo. Às vezes a empresa está tendo prejuízo, sai uma ação judicial, cai uma grana na conta, ela é obrigada a dividir dividendos. Então você tem que tomar cuidado com as empresas que você está investindo, porque na maioria das vezes a ficha das pessoas não cai. Então a pessoa não entende que bolsa de valores é comprar partes de negócios. Você vai se tornar sócio de empresas e se você se tornar sócio de uma padaria que está na sua rua, você não vai enriquecer no curto prazo. Não é em uma semana que você vai ganhar dinheiro. É no longo prazo. É num conjunto de fatores ali que estão relacionados com o sucesso daquela empresa. Então você precisa entender esses fatores para escolher as melhores empresas e, consequentemente, ter os melhores resultados. Então muita gente aí não entende o que é uma bolsa de valores e o que é se tornar sócio, se tornar cotista de um fundo aí imobiliário, por exemplo. Então é simples investir? É, mas não é fácil. Definitivamente não é fácil. Então qual que é a minha dica? Os fundos imobiliários, eles podem ser o melhor caminho para os iniciantes na bolsa de valores. Por quê? Primeiro, que os fundos imobiliários, eles têm cerca de 1/3 da oscilação das ações. Então ele varia muito menos. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, tem uma tendência dela ter uma oscilação de 1/3 da oscilação das ações. Então isso vai ser muito mais fácil de você começar a se acostumar com essas oscilações, porque vai variar tanto para baixo quanto para cima. Então é possível você comprar uma cota aí a R$100 e ela está valendo R$105 na semana que vem. É possível? É, mas é possível também ela sair de R$100 e valer R$95. Então acho que os fundos imobiliários, eles são uma ótima forma de você começar, porque as oscilações deles são muito menores do que as oscilações nas ações. Além disso, os fundos imobiliários, você comprando uma cota hoje, já no próximo mês você recebe uma grana na sua conta aí, referente aos aluguéis desses fundos, referente aos resultados desses fundos. Então a renda passiva, ela já cai na sua conta depois de um mês. No próximo mês, você comprando hoje, não importa qual dia é hoje, no próximo mês já cai um aluguel na sua conta. E isso vai te ajudar a ir vendo resultados ali nos seus investimentos. Por quê? Porque você sabe que todos os meses vai cair uma grana na sua conta. E isso é muito importante para os iniciantes entenderem que os investimentos, eles até demoram para ter aqueles resultados expressivos que vão mudar a sua vida. Mas em pequenos períodos de tempo, você já pode ir vendo pequenos resultados. Então, nos fundos imobiliários você vai conseguir ver isso. E além disso, nos fundos imobiliários, como o assunto é imóveis, se você não sabe, o fundo, ele capta dinheiro de vários investidores para direcionar esse dinheiro para os imóveis. Eu acredito que é muito mais fácil você entender de imóveis do que você entender sobre diversas empresas de diversos setores, como são as ações. Então pode sim ser uma ótima forma de você começar, porque além de ter oscilação muito menor, você já vai vendo um resultado ali de renda passiva já no próximo mês. Então isso é essencial aí para os iniciantes ir vendo que os investimentos têm sim um resultado. Então como escolher ações e fundos imobiliários? Eu tenho um vídeo no YouTube, como eu já falei, só falando sobre como escolher ações, mas eu acho que principalmente nas ações, você precisa se preocupar em sobreviver na bolsa de valores. Não se preocupe em enriquecer, se preocupe em sobreviver. Por quê? Quando você perde 50% do seu investimento, você precisa dobrar o resultado só para sair no 0 a 0. Então, como que você vai procurar ações aí que são mais seguras? Primeiro, baixo endividamento é um sinal de uma empresa que é mais segura. Inclusive, tem diversas empresas que têm mais dinheiro em caixa do que dívidas. Segundo, lucros recorrentes. Como eu falei, você já deve ter entendido a importância que os lucros têm aí para a Bolsa de Valores, para os investimentos da Bolsa de Valores. Então procure lucros recorrentes. Isso aí é fundamental para você investir em uma empresa que é segura. Além disso, procure por diferenciais no mercado. Então a Ambev, por exemplo, isso não é uma recomendação de compra. Eu estou falando apenas de um diferencial que ela tem. Ela tem um market share aí
de quase 50% ou mais do mercado. Então uma empresa que tem 50% do mercado dela, ela tem muito mais segurança, porque ela consegue um canal de distribuição muito maior dos produtos dela aí no mercado, ela consegue ter preços melhores, então apesar dela não cobrar muito caro, ela pode ter uma porcentagem ali de lucro muito mais alta no mercado. Então existem diversos diferenciais, você pode olhar a marca da empresa, você pode olhar a fidelização dos clientes. Quando você olha, por exemplo, a Apple, você vê que os clientes da Apple são extremamente fiéis à marca. Então essa é uma vantagem, é um diferencial muito grande da empresa no mercado. Então essas são dicas para você procurar empresas sólidas. E o mesmo pode ser feito também nos fundos imobiliários. Como que você procura um fundo imobiliário que é mais seguro? Procura ver se o fundo imobiliário tem vários inquilinos. Porque quanto mais inquilinos ele tem, maior é o poder de negociação dele com os inquilinos. Se você tem apenas um inquilino que está em 50 imóveis seu, como é que você vai negociar com ele? O poder do inquilino é muito maior, porque você sabe que se ele sair dali, ele vai te deixar ali 50 imóveis vazios. Então você precisa procurar por fundos imobiliários que têm vários inquilinos. E não é só ter vários inquilinos. Se um fundo tem vários inquilinos, mas só tem um imóvel, ele tem um imóvel com vários inquilinos, ele está correndo um risco muito alto porque ele só tem um imóvel. Então existem várias coisas que podem acontecer ali ao redor daquele imóvel, por exemplo, ou naquela região, que podem desvalorizar aquele imóvel, pode fazer com que os inquilinos queiram sair dali. Então procure também investir em fundos que têm vários imóveis. Isso vai ser fundamental para você ter segurança nos seus investimentos. E não é só isso, não adianta o fundo ter vários imóveis na mesma rua. Então procure fundos que têm diversos imóveis, diversos inquilinos, mas que está em diversas regiões. Então tem fundos, por exemplo, imobiliários no Brasil, que estão em vários estados. Então o risco que eles correm é muito menor. Então eu acho que vale muito a pena você olhar para essas dicas aqui, porque isso vai fazer com que você invista de uma maneira muito mais segura na Bolsa de Valores. Além disso, toma muito cuidado com a ganância. Muitos vão para a renda variável tentando ficar rico em pouco tempo. Isso não existe, não caia nessa armadilha e toma muito cuidado também com pirâmides financeiras. Se alguém te oferece 1% ao mês, com certeza não se trata de um investimento aí que é permitido no Brasil. Existem várias pirâmides financeiras que estão falando de investimentos aí só para maquiar o esquema aí fraudulento que elas oferecem para as pessoas. Então toma cuidado, porque a renda variável ela é sim a forma mais lucrativa de você investir, mas você precisa ter uma visão de longo prazo. E lembre-se sempre que o maior investidor da história teve um resultado de 1,6% ao mês. Ao mês. Mais do que isso aí é praticamente impossível, é muito improvável que você tenha. Como eu falei, você pode até ter esse resultado em um mês, mas é difícil de você manter esse resultado por longos períodos de tempo. Outra coisa também que você deve ter cuidado, a renda fixa não morreu, ela continua sendo a melhor opção para alguns investimentos, fundo de emergência e curto prazo. Então toma cuidado com o que você está escutando aí no mercado, porque quem fala que a renda fixa morreu, é só você perguntar para a pessoa, onde está seu fundo de emergência? A pessoa está construindo um fundo de emergência na Bolsa de Valores? Não, não está. Então a renda fixa não morreu. E lembre-se também que tanto para fundo de emergência quanto para curto prazo, a melhor opção é sempre a renda fixa. E outra coisa também, no curto prazo a renda variável é até irracional. Então eu já vi, por exemplo, a empresa solta ali um resultado anual muito melhor do que do ano passado e a ação vai e despenca. Por que isso acontece? Existem muitas pessoas envolvidas no mercado e a forma com que o mercado espera dos resultados das empresas pode não ser racional. Então talvez a empresa havia uma expectativa ali que ela teria um resultado de 10% no ano, por exemplo, dando só uma ideia aqui. A empresa vai ter 8%, talvez 8% é magnífico, mas como o mercado esperava 10%, a empresa vai e cai. Então toma cuidado com ruídos aí do mercado, porque tem que saber separar esses ruídos aí de informações que são de fato relevantes.
Então, se uma empresa se desvalorizou em uma semana, não significa que ela é uma má empresa. Não é porque o mercado vendeu mais naquele dia que a empresa deixou de ser uma boa para o longo prazo. Então, toma cuidado. E lembre-se sempre, uma empresa que lucra mais vale cada vez mais no longo prazo. Acerte as empresas que estão lucrando, que você acertará as melhores empresas do longo prazo. Então, pro vídeo de hoje que eu separei foi isso. Tem muita gente que não investe em renda variável ainda. Como eu já falei, se você tem 100 mil reais e investe R$1.000 na renda variável, você não está correndo risco praticamente nenhum. Então, muita gente não investe em renda variável, ou por falta de conhecimento, de entender como funciona a bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, mas também por muita falta de conhecimento de gestão de risco. Se você souber investir pouco, não importa o que vai acontecer com esse pouco. A partir do momento que você começar a investir, você vai começar a aprender mais, e a partir do momento que você aprender mais, você vai fazer melhores investimentos e vai ter melhores resultados no futuro. Então, gestão de risco é tudo no mercado, principalmente quando o assunto é bolsa de valores. Quer investir em ações, quer investir em fundos imobiliários, tenha atenção em gestão de risco. Então, aqui no YouTube também, o primeiro vídeo raiz aí, o primeiro vídeo que eu publiquei com vários minutos é sobre gestão de risco, onde eu falei técnicas aí que eu utilizo não só para escolher investimentos, mas para tomar decisões importantes na minha vida, baseadas na gestão de risco que eu utilizo. Então, vou só recapitular aqui passos fundamentais. Antes de começar na renda variável, quite suas dívidas, tenha um fundo de emergência, invista em renda fixa para tudo que tiver prazo. Falei também dos maiores erros dos iniciantes na bolsa. Não é só porque você conhece uma empresa que ela é boa. Não invista procurando aquela ação que vai te deixar rico. Não é só porque uma ação caiu muito que ela vai subir e você vai ganhar dinheiro. E entenda que sempre, no longo prazo, as ações seguem os lucros das empresas. Renda variável é para todo mundo, desde que você saiba ter gestão de risco. Independente do seu nível de conhecimento, comece devagar na renda variável. Falei também do simples que não é fácil. Dei várias dicas aí para você começar com fundos imobiliários. Falei como escolher ações e fundos imobiliários que são mais seguros no mercado. E falei também para você ter cuidado com a ganância e cuidado com o curto prazo na renda variável, porque os investimentos não são racionais. Então, para o vídeo de hoje que eu preparei foi isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Se você está vendo aí no YouTube, inscreva-se, assine aquelas notificações para você sempre receber aí os novos conteúdos. Deixe o seu comentário. Se você está ouvindo pelo Spotify ou por outra plataforma de áudio, me siga no Instagram, instagram.com/prontoprainvestir, e no YouTube, youtube.com/prontoprainvestir. E é isso. Você pode também deixar seus comentários com dúvidas, com sugestões de novos vídeos. Eu sempre estou lendo e respondendo os comentários. Muito obrigado pela audiência. Qualquer dúvida que tiver, conte comigo. E é isso. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.